seguimento ao livro de São Lucas, os Atos dos Apóstolos de Jesus. Depois disso, o apóstolo Paulo partiu de Antena e foi a Corinto, achando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália, e Priscila, sua mulher, por ter Cláudio decretado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício, com eles morava e ali trabalhavam, pois o ofício do apóstolo Paulo e também o deles era fabricar tendas. Todos os sábados discutia ele na sinagoga e persuadia gregos e judeus. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo estava ativamente ocupado com o Evangelho, provando aos judeus que Jesus era aquele Cristo que tinha sido rejeitado e assassinado, mas ressuscitado ao terceiro dia pelo poder de Deus. Mas como eles se opusessem e ainda blasfemassem, o apóstolo Paulo sacudiu as vestes e lhes disse: o vosso sangue venha sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, cuja casa era contígua à sinagoga. Ora, Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor Jesus com toda a sua casa. E muitos coríntios, ouvindo a palavra de Deus, criam e eram batizados. Dia e noite, Paulo prosseguia no seu trabalho, e à noite teve uma visão. Jesus apareceu ao apóstolo para lhe dizer: não tenhas medo, não te cales, fala, porque eu estou contigo. E ninguém te porá a mão para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Ali o apóstolo Paulo ficou 1 ano e 6 meses ensinando entre eles o Evangelho de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra o apóstolo Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem persuade a todos a adorar o Senhor Deus de um modo contrário à lei. Estando Paulo para falar, disse Galho aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime perverso, ó judeus, seria de razão vos atender. Mas se são apenas questões de palavras, questões de nomes e da vossa lei, cuidai vós mesmos disso. Não quero ser juiz dessa questão. E os fez sair do tribunal. Todos pegaram em Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galio não se importava com nenhuma dessas coisas. O apóstolo Paulo
tendo ficado ali muitos dias, se despediu dos irmãos e navegou com Priscila e Áquila para a Síria, depois de haver mandado raspar a cabeça em Cencres, pois tinha voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, discutia com os judeus. Rogando-lhe estes que ficasse mais tempo, não concordou. Despediu-se, dizendo: se Deus o permitir, eu voltarei a vós. Navegou de Éfeso e, chegando a Cesareia, depois de subir a Jerusalém e saudar a cristandade, desceu a Antioquia. Havendo estado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região Gálata e a Frígia, fortalecendo a todos os discípulos do Cristo. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, muito versado na Escritura. Era ele instruído no caminho do Senhor Jesus. Sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes ao Evangelho de Jesus, apesar de conhecer apenas o batismo de João. E começou a falar corajosamente na própria sinagoga. Mas quando Priscila e Áquila ouviram Apolo, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o Evangelho de Jesus. Querendo ele passar para Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Tendo ele chegado, auxiliou muito aqueles que pela graça haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, mostrando pela voz dos profetas do Velho Testamento que Jesus era inegavelmente o Cristo de Deus. O que sofreu São Paulo para pregar esse Evangelho de Jesus. Nosso irmão escreveu outro dia uma carta sobre as minhas renúncias, mas não sabe de tudo, não. Quem entra nesse caminho tem de morrer para tudo, inclusive para si mesmo. Uma barbaridade. Aí chegou a propósito, já que está aqui no exemplo de São Paulo, eu achei bom também dar o meu exemplo. Mas como vemos aqui, Paulo, depois de Atenas, foi a Corinto e achou um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália, e sua mulher Priscila, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Foi ter com eles, e por ser do mesmo ofício, morava com eles. E os três ali trabalhavam fabricando tendas. Aliás, este casal, Priscila e Áquila, prestou um grande serviço ao cristianismo. Eles eram judeus, mas se converteram ao cristianismo. Mas é que viviam com São Paulo. São Paulo recebia a revelação diretamente do Cristo. Não aprendeu com ninguém.
Naturalmente, convivendo com São Paulo, morando com ele, o casal Priscila e Áquila conhecia profundamente o Evangelho de Jesus para aquele tempo. E agora a coisa é ainda mais difícil. Só a LBV ensina tudo direitinho. Então apareceu um outro judeu que também aceitou o cristianismo, que era o Apolo. Diz aqui São Lucas, quando chegou a Éfeso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado na Escritura, isto é, no Velho Testamento, estava pregando o Evangelho de Jesus. Mas quando Priscila e Áquila o ouviram, o levaram de fininho para lhe ensinar com mais segurança a doutrina do caminho. Caminho era um nome primitivo do cristianismo, que havia uma grande perseguição, tanto que os apóstolos viviam nas catacumbas, nas bibocas, nas funduras, e se identificavam pelo desenho de um peixe. Onde houvesse um peixe, ali estavam cristãos, que não é que tivessem medo de morrer, mas tinham que fazer a sua parte, preservando a vida, para poder ser pregado o Evangelho de Jesus. Pois bem, Priscila e Áquila simpatizaram muito com Apolo, mas viram que ele não estava bem seguro. Ensinava o Evangelho à moda judaica. Como também na LBV vem muita gente do catolicismo, muita gente vem do protestantismo, muita gente vem do teosofismo. Então cada um traz um traço especial, peculiar, particular. Então eu tenho que desbastá-lo e dizer aqui não. Aqui todos nós só temos uma doutrina. É o novo mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. É proibido brigar, é proibido discutir. O que é permitido é amar, sem condições. O que sofreu São Paulo, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, o apóstolo Paulo estava ativamente pregando o Evangelho, provando aos judeus que aquele Jesus que eles mataram era o Cristo prometido desde Moisés. Mas como eles se opusessem e até blasfemassem, o que é que disse o apóstolo Paulo? O vosso sangue venha sobre a vossa cabeça. Já que não me quereis ouvir, eu parto para os gentios. Pois bem, São Paulo passou aos gentios, eu também há muito tempo. Estou pregando para os gentios, na linguagem que o povo quer, na linguagem que o povo entende, porque o povo quer Jesus. E tanto o apóstolo Paulo estava certo, perseguido pelos fariseus, aqueles sacripantas todos, que o próprio Jesus aparecia a São Paulo, porque não lhe apareceu apenas na estrada de Damasco, para trazê-lo para o rebanho cristão. Não! Jesus aparecia de noite ao apóstolo para lhe dizer: não tenhas medo, não te cales nunca, fala, prega o meu evangelho, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para te fazer mal. Capítulo 18, versículos 9 e 10 dos Atos dos Apóstolos, porque aqui só se fala de Bíblia na mão. Então viva a LBV! Viva o PBV! Viva o Brasil! E viva Jesus!